A graça e a paz, amados. Estamos aqui para seguir a nossa jornada de 31 dias de Provérbios. Hoje a nossa reflexão é no capítulo 2, o verso 11. Diz assim: O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Bom senso. Bom senso é uma vertente, um princípio importante para as relações humanas, para o convívio dentro de um lar, para o contato com pessoas nos contextos sociais da vida, nos trabalhos, nas faculdades, nas escolas, nas igrejas. Em todo o nosso contexto, se nós não tivermos bom senso para vivermos, fica difícil se relacionar com o próximo e o próximo se aproximar de nós. E esse bom senso, a Bíblia vai dizer que ele é preventivo, ele nos preserva de alguns desconfortos. E esse texto vai dizer a respeito de sermos inteligentes. A inteligência, ela, sim, também é vista dentro de um parâmetro intelectual. Pessoas que são especialistas em determinadas áreas, pessoas que são apuradas, preparadas, capacitadas para exercício específico de demandas ou vocações específicas da sociedade. O médico precisa de um longo período de faculdade de medicina para poder exercer a sua profissão. O advogado passa por um bom processo de estudos também e após passar na prova da OAB, consegue licença para exercer o seu ministério. Ministério de servir, porque ser ministro é ser um servo. E todos nós somos chamados a servir. Servir ao próximo é ter bom senso concernente ao valor da vida. Geralmente as pessoas dizem que quem não nasce para servir, não serve para viver. Outros dizem que quem não serve, não serve. Então é necessário sim a inteligência acadêmica. Só que algumas vezes ela se torna árida, porque nós perdemos o bom senso e pode ser que a inteligência acadêmica ela faça com que o meu ego fique inflamado e eu, dentro do meu orgulho, me ache melhor que o próximo. Me ache um semideus. Uma inteligência importante, que hoje em dia até empresas para contratar pessoas, profissionais, funcionários que precisam de emprego, eles em contexto de RH, em processos seletivos, eles verificam para selecionar pessoas que tenham uma boa inteligência emocional. Pessoas que consigam ter um tato relacional com o próximo, que saibam se comportar de uma forma saudável e sadia, conseguem ter relacionamentos saudáveis, conseguem dentro de ambientes de competição, empresas competitivos, conseguem ter posturas adequadas, posturas corretas, porque são pessoas que são maduras emocionalmente, pessoas em sua maturidade psíquica, psicológica, elas se relacionam bem. É a inteligência emocional que Daniel Goleman escreve um best-seller a respeito disso. É você
conhecer a ti mesmo para saber se relacionar bem com o próximo. Só que o convite de bom senso desse texto é um convite a uma inteligência que ela, claro, dialoga com a inteligência intelectual ou acadêmica. Ela, claro, ela se relaciona e se harmoniza com a inteligência emocional, mas essa inteligência é uma inteligência espiritual. Por isso que a melhor versão desse texto, na minha reflexão, é que o discernimento, ele é algo importantíssimo para a nossa vida de bom senso. De ter um senso criterioso, não para as nossas relações, mas para como nos relacionamos nessa vida. Saber dizer sim e saber dizer não. Saber dizer espera e saber dizer vamos agora. A Bíblia diz que é um dos dons do Espírito, o dom de discernimento. É um dom espiritual. A Bíblia fala e nos convida a discernirmos os espíritos, porque nem todos eles procedem de Deus. E quando está falando aqui de espírito, não está falando apenas no quesito demoníaco da coisa. Porque o convite não é a ser espirituoso, mas é o que a Bíblia diz, que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Essa inteligência que o texto nos convida a ser o critério que molda o nosso senso de vida é a inteligência cristã, é a inteligência de termos a mente de Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto e pensai nas coisas dos céus, ou seja, as coisas de cima, onde Cristo está à direita do Pai. Quando Jesus vai indagar a Nicodemos, ele vai dizer assim: você não entende coisas naturais, você não consegue discernir coisas tão simples. Como que você vai entender as coisas espirituais? Então, como é importante, queridos, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de informatização e de informações diversas, nós moldarmos o nosso senso, a nossa mente, a nossa sensatez, para sermos sensatos a partir de princípios da fé cristã e termos discernimento. Discernimento para sabermos aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do homem e aquilo que vem do nosso adversário, Satanás. Porque tem um Espírito de Deus, o Espírito Santo que atua, que é o doce consolador. Ele discerne bem todas as coisas, ele é perfeito, e a Bíblia diz que ele testifica em nós, nos dá discernimento daquilo que vem do coração de Deus. Então, quem está em Cristo, nova criatura é, o Espírito de Deus habita nele, e o Espírito, por exemplo, se entristece com algumas coisas, se entristece para que a pessoa tenha discernimento da vontade de Deus. Nós precisamos discernir o que é humano, o que é vindo do ser humano, que em sua humanidade todos nós somos pecadores e que a nossa natureza é pecaminosa por causa da queda de Adão e Eva no Éden. Então estamos sujeitos ao engano do nosso próprio coração. Jeremias vai dizer: enganoso é o coração do homem. Então precisamos discernir as nossas motivações egocêntricas, porque nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos. Então precisamos ter discernimento de quem nós somos, de quem eu sou, de quem você é.
precisamos discernir a nossa vida humana. E precisamos também discernir aquilo que vem do maligno, de Satanás, e aquilo que não é de Satanás, que acontece com todo mundo, que todos estão sujeitos a atravessarem. Ah, o meu cachorro está bravo, é o diabo. Não, ele é um cachorro. Ah, cortaram a minha luz, é o diabo. Você pagou a conta? Não podemos ser espirituosos, devemos ser espirituais. Não podemos espiritualizar coisas que são sim, têm suas demandas espirituais, mas se nós espiritualizarmos tudo, devemos olhar sempre na ótica espiritual da coisa, sem espirituosidade fantasiosa e romântica. Então precisamos de inteligência, sim, inteligência espiritual, e ela nos ajuda a nos relacionarmos com a inteligência emocional para aprendermos a transitar em vários contextos, aprender a conversar com pessoas não cristãs sobre assuntos que, se nós simplesmente formos espirituosos, nós vamos achar que estamos pecando. E algumas vezes nós estamos dentro daquele contexto, criando vínculo relacional para testemunharmos o nosso bom senso moldado pela mente de Cristo em nós. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, o vosso entendimento seja transformado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu primeiro vou buscar na palavra de Deus, no princípio da fé que eu professo crer, que é Cristo Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, para moldar o meu senso de vida, eu preciso, em primeiro lugar, aprender sobre a palavra de Deus. Eu preciso aprender como me relacionar com pessoas, com seres humanos, com pecadores. E eu preciso entender qual a minha vocação e me ferramentar para, com excelência, servir ao próximo. O bom senso nos conserva. O discernimento nos preserva. Um beijo no seu coração. Fique na paz de Jesus.